Sejam muito bem-vindos a mais um Saúde Desperta, comigo, Guta Maranhão, trazendo informações para a sua saúde física, mental, emocional, espiritual. E hoje vou receber novamente meu amigo Tocho Rama. Tudo bem, Tocho? Como é que você está? Tudo bem, Guta? Mais uma vez, fico muito honrado em participar aqui com você e com todo mundo que está assistindo, ouvindo a gente aí. Ai, Tocho, super feliz de te receber aqui. O Tocho, ele é terapeuta de frequência sonora. É um trabalho assim que eu fico babando aqui, acho incrível, porque é super específico, poucas pessoas fazem esse tipo de trabalho e tem super eficácia nos tratamentos e resultados. E ele veio me dizer uma história que eu achei assim sensacional. Eu digo, Tocho, temos que trazer isso para o podcast, que é o som das plantas e como as frequências também das plantas sonoras que elas emanam e a gente não percebe, porque a gente não tem essa percepção no nosso sentido, né, no corpo humano que nós temos, a gente não consegue saber que existe isso existe e, de fato, tem colaboração para a cura, para a melhora dos seres, né, seja ser humano, seja um animal. Então, Toshi, primeiro, quem não assistiu o programa anterior, fala um pouquinho do teu trabalho, o que é que você faz, como é que é esse trabalho de frequência, e depois engata aí na informação das plantas, que eu já estou animadíssima para saber tudo. Então vamos lá. Bom, a nossa terapia se chama Frequências do Bem, né? A base das frequências do bem para a criação das frequências sonoras são os trigramas do I Ching, mas dentro. E o I Ching, né, é uma das bases da medicina chinesa. Então é como se fosse uma acupuntura sonora o que a gente faz aqui, né? O que a gente costuma dizer para o pessoal entender mais facilmente. Mas, além dessa base, né, além dessa criação com base nos trigramas do I Ching, tudo que eu consegui complementar quando a gente cria as músicas, as frequências sonoras, além dessa base para o I Ching, então, por exemplo, a gente consegue colocar batidas binaurais, né, que é um outro estudo dentro das frequências do bem, consegue colocar tons isocrônicos, afinação em 432. Então, tem uma série de coisas que até o pessoal que acompanha algumas frequências sonoras no YouTube e tal, até tem alguma mística, né, por trás disso, mas a gente acaba colocando, né, com estudos, vamos dizer assim, mais palpáveis, né, dentro das frequências do bem. E um dos seres que acaba me ajudando a criar tudo isso são as plantas. Né? Então, aqui atrás de mim, acho que dá para ver, aqui é meu estúdio consultório, né? Até para quem perdeu a nossa primeira entrevista, vá lá, né? E veja, porque eu mostrei um pouquinho aqui do estúdio, né? Isso, é Mas muita coisa, é muito equipamento. Eu fiquei chocada. Eu tô, pelo amor de Deus, coisa, viu? e essa semana tá chegando mais um brinquedo novo. Ah, depois você me mostra. Eu não, vamos. Esse é bem diferente. Apesar que eu tenho muita coisa diferente, né? Mas esse eu só pego coisa diferente, né? Mas ah, uma das coisas que eu estudava há muito tempo, há mais de 15 anos, é a comunicação das plantas, né? Porque eu fui criado pelos meus avós e, nossa senhora, só para os meus avós regarem, né, dar água para as plantas, demorava 1 hora e meia. E eu não morava num sítio, eu morava numa casa no centro da minha cidade. Então era o tipo dos avós, né, que quando ia no vizinho, pegava um galho, espetava na terra, tudo pegava, né? Aquela história. E então eu tive a boa sorte de ter sido criado nesse meio, né? Eu lembro que eu brigava, né, criança ainda, eu brigava assim, modo de dizer com a minha mãe, porque minha avó, né, ela conversava com a samambaia, conversava com as plantas. Eu falava, a senhora tá muito doida. E hoje tá eu aqui, né, comprovando que as plantas É, comunicam, né? Hoje ela tá lá em algum lugar melhor do que a gente, eu acho que dando muita risada, né? Aí, ó, tá vendo? meu Deus. E E eu vou lhe dizer, Vitor, eu hoje em dia não só converso, como eu dou beijo, eu abraço, isso eu sou muito aí. doidinha, viu? Eu tenho aquela espada de São Jorge, que é uma planta que está comigo há muitos Sim, anos, que não morre nunca, né? sim, sim, Ai, sim, sim. nossa, eu pego ela, meu amor, e dou beijo, e abraço, e pego a planta, aí não sei o quê, aí pego essa também aqui, pego a outra que está na sala. Oh, é muito doidinha. Mas assim, é dia, né? Eu digo, nossa, eu agradeço todo dia quando eu vou
antes de dormir, eu quase sempre tento fazer esse ritual assim, que eu passo na casa, acendo incenso, dou uma agradecida, dou um beijinho nas plantas, parece que vou dar beijo boa noite nas meninas, minhas filhas. Geralmente eu dou antes, né? Boto elas para dormir antes de mim. Aí eu vou rezar, tá? Fazer minhas orações, acender incenso, vou dar beijinho nas plantas de boa noite. Doido. Muito bom, muito bom. Beijinho de boa noite nas meninas, nas plantas todas. E agradeço, eu digo, ó, é um pedaço da natureza de Gaia, da terra, dentro da minha casa, podendo trazer um pouco da natureza para mim, para o ambiente que a gente vive. Agradeço por ela estar aqui, dou beijinho nas plantas, dou boa noite e vou dormir. Mas assim, mas é justamente isso, né? Há 15 anos atrás, eu fui estudar mais seriamente sobre a comunicação das plantas, até tem um fato interessante de que eu estava procurando um livro muito famoso, mas já não estavam publicando mais, né? Que se chama Vida Secreta das Plantas, né? E meu melhor amigo, assim, meu irmão, praticamente, né? Ele quis me dar um presente de aniversário, ele não sabia que eu estava atrás desse livro. Não sabia, em momento algum eu comentei. E aí, segundo ele foi numa loja, num sebo, né, em São Paulo, de livros usados, e perguntou para o dono, que ele falou assim, né, meu amigo vai fazer aniversário, ele é um japonês meio doido, adora estudar frequências e plantas, o que o senhor tem de bom? Aí ele falou, dá esse livro para ele, que se ele não tiver, ele vai adorar. E simplesmente meu amigo, sem saber, me deu o livro que tanto eu procurava. Nossa. Numa edição antiga, onde esse livro relata os primeiros experimentos sobre como a planta consegue se comunicar. Então, a primeira parte fala sobre o criador do telégrafo, né? Então, o criador do telégrafo e do detector, e outro também, que também relata, é sobre o cara que criou o detector de mentiras. Né? Então, e aí vou falar mais do detector de mentiras, que aí fica mais fácil de vocês entenderem. Então, ele já tinha criado, né, o detector de mentiras e estava na mesa dele ali, paradinho. Aí tinha uma planta na mesa dele. Quando ele foi cortar a planta, o detector mexeu sozinho. Então, a princípio, ele achou que era um fantasma, alguma coisa desse sentido. Só que toda vez que ele ia cortar a folhinha da planta, o detector mexia, porque ele é muito sensível, né? E, resumindo, ele fez uma fileira de 50 pessoas ali na frente da planta, com o detector de mentiras ali ligado, né? Paradinho. E deu 5 tesouras para uma dessas 50 pessoas, de forma aleatória, de forma que ele mesmo não sabia quem estava com a tesoura. Então, toda vez que a pessoa que estava com a tesoura chegava com a intenção de cortar a planta, mesmo sem cortar, o detector mexia de uma forma muito brusca, vamos dizer assim, muito acentuada. Gente. Então, e é uma das coisas que quando você estava falando que você dá beijo nas plantas e tal, eu já me apresentei algumas vezes em São Paulo, eu sempre chamo pessoas para subir ao palco, porque o primeiro momento é diferente, né? Então eu sempre eu chamo uma planta para tocar alguma frequência para a gente, né? E eu peço para a pessoa subir no palco e eu dou uma tesoura e eu falo para a pessoa, olha, você vai com a intenção de cortar. Até teve um fato curioso que uma menina se empolgou tanto que não só ela foi com a intenção de cortar, mas ela deu um grito, berrando, brigando bruscamente com a planta, que a planta estava tocando um som muito tranquilo, de repente deu um agudo desesperador, essa menina começou a chorar no mesmo momento, começou a pedir desculpa, passou 2 segundos, a planta se acalmou, porque ela abraçou a planta se acalmou, vamos dizer assim, e voltou numa frequência normal, né, em que ela estava. Então a planta sente, a planta, ela tem uma coisa chamada bioenergia, que a gente chama, né, então até eu sempre assisto o Globo Rural, né? Eu gosto de planta. E também tem a comunicação das árvores, que as árvores acabam ajudando, né? Isso até passou no Globo Rural, também tem um livro chamado Comunicação das Árvores, né? E a partir desse livro criaram uma reportagem onde mostra como as árvores se ajudam. Então, árvores totalmente deterioradas, mesmo de espécies diferentes,
elas acabam se ajudando para ajudar aquela árvore que não está bem. Então, com o tempo, acaba brotando, porque é como se fosse uma rede de internet por baixo da terra, através das raízes, e junto com os fungos, que também tem um tipo de comunicação, né? Tem até um documentário famoso. Tem até um documentário famoso no Netflix que fala sobre isso. Então, essa junção de seres, né, vamos dizer assim, acabam ajudando uns aos outros, né? É uma das coisas que eu acho muito encantador, assim. É Então, uma simbiose positiva, né? Um ajuda um, que ajuda o outro, que ajuda o outro. com E por certeza. aí você vai criando um ecossistema equilibrado. É lindo demais. Eu sou besta assim com a natureza, porque como ela é sábia, né? A gente acha que a gente, ser humano, é inteligente, que sabe tudo e que controla tudo, mas a Terra é que controla tudo e ela que tem inteligência muito mais que a gente, ela que tem sabedoria muito mais que a gente tem mais que aprender e agradecer, né? Pois é, pois é. Tudo tem sentimento, né? Eu falo que tudo... Isso é uma frase de Carl Sagan, né? Que eu gosto muito, que todo mundo foi feito de pó de estrelas. Então, em algum momento, em um ponto do nosso DNA, tem algo de semelhante ao DNA de uma árvore, de um cachorro, porque nós todos somos partes da mesma natureza, né? E com o tempo, depois desse estudo com as plantas, eu comecei atrás de equipamentos que entendiam qual é a comunicação, como captar, né, vamos dizer assim, captar o que a planta fala, vamos dizer assim, né? E aí eu ganhei esse equipamento da minha namorada 6 anos atrás, e só que o diferencial desse equipamento é o quê? É que como eu sou formado em eletrônica, então no outro lado do equipamento eu criei um cabo no qual eu posso conectar qualquer teclado que está atrás de mim, né? E a planta acaba tocando meus teclados sintetizadores. Então dessa forma ela cria alguma musicalidade. E com isso, qual a ideia? Se você toma um chá de capim-cidreira para se acalmar, por que não ouvir o que ela tem para falar para você se acalmar, né? Nossa. E É a assim, mesma informação, né? É a mesma frequência que ela está emanando, seja na ingestão ou na sensação, né? Porque a frequência não é só audível, ela é sentida. Isso mesmo, isso mesmo. Então, que genial. E aí, junto daquele estudo das frequências do bem para os trigramas do I Ching, então, quando a gente está criando a música, é como se fosse uma banda, né? Quando a gente vai gravar em estúdio. Você tem o baterista, tem o guitarrista, tem o tecladista, tem o vocalista. Cada um fazendo sua parte. Então, eu sempre pego uma planta para fazer alguma parte da música, né? Às vezes ela se torna vocalista, vamos dizer assim, né? Ou ela se torna a tecladista ou a guitarrista, porque os sintetizadores têm, né, que são os teclados que eu uso, tem tudo isso dentro deles, né? Eu posso fazer desde bateria, baixo, teclado, etc. Até voz a gente consegue fazer aqui. Então todas as plantas acabam participando das construções dessas músicas aí. Incrível. Então mostra aí pra gente. Eu sei que você já fez um negócio aí para mostrar. Você já são o quê? Uns eletrodos, uns conectores, é o que exatamente isso aí? Então, eu vou virar a câmera e eu vou tirar, eu tô com o microfone com fone aqui, eu vou tirar também. Vamos lá. Vamos virar a câmera. Bom, tá aparecendo aí, espero, né? Isso aí. Tá, dá para ver um pouquinho da mesa e um pouquinho da planta. Isso aí. Então, ó. Agora. Aqui eu tenho o livro da paz, ajudando hoje aqui, né, para que vocês entendam. Então, a gente tem um tipo de eletrodo colado aqui, né, nas folhas, que está ligado no equipamento. Aí o diferencial é esse cabo que eu criei, esse vermelho aqui. Certo. Que está ligado hoje, né, no exemplo de hoje, nesse meu sintetizador. Então, todos os sons que eu tenho aqui, eu tenho um banco, mais de 10 mil tipos de sons só aqui. Eu posso escolher qualquer um que o Lírio da Paz acaba tocando. E nesse momento ela está tocando. Eu vou aumentar um pouquinho o volume.
Dá para ouvir, Guta? Dá. Aí o que é legal para demonstrar para as pessoas, né? Para não achar que é fake, né? É porque assim, ó, para que vocês escutem, né, certinho a transmissão, eu estou usando o fone, né? Estou colocando o som no volume 10 aqui desse fone e colocando perto do microfone aqui do meu celular para que vocês escutem, tá? Porque é muito sutil, né? Mas aqui, ó, no sintetizador, cada vez que a planta toca uma notinha, vai aparecer um quadradinho desse aqui, ó. Tem um monte de pontinho. Ela não para nunca, né? Tá sempre emanando alguma frequência. E cada pontinho desse é como se ela estivesse apertando uma tecla do teclado e executando uma nota. Né? Então, a todo momento ela está fazendo isso, todo momento ela está... Enfim, ela tem um padrão. Né? O lírio da paz tem seu padrão. Então, se eu colocar uma outra planta, por exemplo, ela vai ter um outro padrão, né? Diferente. E assim por diante. Na verdade, esse foi o primeiro teste que a gente fez, né? Aí. Então, esse é o som do lírio da paz. Eu fiquei impressionada. Eu fiquei calada aqui para poder ouvir e pensando, porque chega a ser uma melodia, né? Não é uma frequência única, não é aquele barulho único, ele chega a ter, né? Não. Uma E melodia. aí, como cada sintetizador, né, cada teclado tem um timbre, né? Então eu posso escolher o timbre que vai ser legal para aquele momento e que para aquele ser, né, que precisa de ajuda, da nossa ajuda, para que ele se conecte melhor com a música. Então a gente coloca um timbre que a pessoa já gosta de ouvir. Então a gente pode, por exemplo, colocar som de piano, som de violino, né, entre outras coisas. Dá para a gente ir fazendo isso. Nossa, sensacional. E, em geral, você consegue perceber a frequência que vai ajudar a pessoa, porque, por exemplo, você falou, o camomila, em vez de tomar o chá, você pega a frequência da camomila. Mas o lírio da paz, por exemplo, que é uma planta que até onde eu sei não se faz chá dele, né? Mas é uma planta que eu sei que ela é benéfica, né? Que tira olho grande, sei lá, protege, né? Tem uma coisa assim. Ela pega as energias, né? Pega as energias. Então, assim, você consegue saber pela frequência dela, a ação dela, ou pelos estudos realmente, e é colocado no ambiente para estar um ambiente mais protegido, ou mais sem as coisas negativas, né? Então, por exemplo, né? A nossa base é o I Ching, é o Bagua, né? É os trigramas do I Ching. Então, quando eu falo em Bagua, existe uma outra técnica, né? Chamada Feng Shui, né? Que é o Feng Shui, que é para harmonizar ambientes. As pessoas que trabalham harmonizando ambientes usam os trigramas do I Ching para harmonizar o ambiente. O que eu quero dizer com isso? Que se a gente usa também os trigramas do I Ching através de um cálculo matemático para criar as músicas, né? E que uma planta como essa pode ajudar, então vamos dizer que tem um ambiente que a pessoa se sinta mal para dormir, né? É comum isso. A pessoa consegue dormir num quarto, quando dorme, não consegue dormir no quarto, mas quando dorme na sala, dorme super bem. É porque pode ter alguma coisa diferente ali, vamos dizer assim, né? Alguma energia, alguma coisa assim. Então, quando a gente coloca a frequência do lírio da paz, junto com as frequências do bem, ela me ajudando a criar as frequências do bem, o lírio da paz, a gente tende a harmonizar esse ambiente também. Porque
tende a dissipar toda essa energia, esse campo energético que está fazendo com que a pessoa não consiga dormir direito. Então dá para a gente trabalhar nesse sentido também. Nossa, muito interessante. Muito, muito interessante. Então, a gente sempre vem com as coisas, eu fico abestalhada aqui, eu fico boba. Ai, Tocho, fala mais. É muito legal. Enfim, a gente até tinha comentado antes que isso ajuda não só seres humanos, né, como outros seres, que você também tem tratamento disso com animais. Uhum. Então, só essa semana eu tratei 2 cachorrinhos, né? Até a paciente mandou um vídeo do cachorrinho que estava muito agitado, porque estava com algum problema no estômago, né? E aí mandou um vídeo dormindo. Então, a gente cria também para animais, não só para cachorro, mas para animais e para plantas também, né? Então, a gente já tratou peixe, né? Cachorro, gatinho, plantas. Neste momento, a gente começou em março um experimento. O experimento já deu certo. Então, eu criei frequências, músicas para um pessoal que trabalha com produção de orquídeas. Olha. Né? Então, aqui na minha cidade tem muito produtor de plantas. Aqui é conhecido como Cinturão Verde, né, do estado de São Paulo. Então, além das hortaliças, tem também pessoal que cultiva plantas. E é muito forte. Aqui tem orquidário municipal, né, na minha cidade, que é Mogi das Cruzes. E tem muito produtor de orquídeas. E quando eu falo produtor, não é produção grande, em larga escala. E a ideia do produtor, quando me procurou, é interessante porque ele disse que viu no YouTube experimentos onde frequências sonoras favoreciam o crescimento das plantas. E ele procurou, disse que chegou a procurar na Europa, mandou e-mail. Aí uma gerente do banco dele ficou sabendo do meu trabalho, já sabia do meu trabalho, falou para ele e ele ficou assustado que era um cara da mesma cidade que ele fazendo esses testes, estudando. Não é por acaso. E esse experimento do crescimento de plantas, eu já havia feito lá em 2007, quando a gente criou o cálculo matemático, com os trigramas do Isching para depois virar as frequências do bem, né? E o primeiro experimento que eu fiz foi sobre colocar frequências para aquele experimento de feijão, que a gente faz lá na escola, que é colocar o feijão no algodão, tal, né? E eu tenho até, né, esses vídeos, a gente documentou tudo, fotos, então o grupo de feijões que estava ouvindo nossas frequências teve um crescimento muito maior, né, em relação ao grupo que estava ouvindo uma outra música qualquer e um outro grupo que não estava ouvindo música nenhuma. Então, desde lá, eu venho pesquisando isso. E aí, lógico, né, passou muito tempo com essas pesquisas que a gente tem feito e a gente foi amadurecendo tudo isso. Então, quando esse produtor chegou até a gente, ele ficou assustado porque a gente já tinha quase que tudo pronto, né? E aí, o que é legal, se eu tenho uma orquídea, uma espécie de orquídea, e que ela tem uma comunicação própria, que tal pegar a frequência de uma orquídea que está super bem, daquele grupo de espécie de orquídea, e captar o som dela, meio que para falar para as outras, olha, cresçam mais rápido, né? Algo nesse sentido, vamos dizer assim. Então, eu pedi para ele uma espécie né, daquele grupo que ele queria favorecer o crescimento, e aí eu captei as frequências, e a partir dessas frequências a gente criou toda uma música. Então, essa orquídea foi meio que um maestro para que a gente pudesse compor uma música. E por outro lado, eu criei uma música que ele pediu, que ele até documentou em vídeo. Foi toda uma equipe para gravar vídeo, fazer entrevista, foi uma coisa meio profissional mesmo. E aí ele pediu para que eu criasse uma música, uma frequência ruim. E aí eu criei. E aí eu lembro que eu estava criando, até pensei que fosse coisa da minha cabeça, porque assim que eu finalizei a frequência, eu comecei a ter mal-estar, ânsias de vômito, né? E eu falei, deve ser coisa da minha cabeça. Aí eu mandei para minha namorada, sem falar nada, ela falou, Toshi, o que você fez? Eu tô passando mal. Enfim,
não era coisa da minha cabeça. Então era uma frequência ruim mesmo. É. E aí eu fui dar uma palestra para a gente inaugurar o início de experimento para o pessoal que trabalha, né, nessa produção de orquídeas. E aí eu fui demonstrar o que as orquídeas iam ouvir. Então foi dois grupos de orquídeas. Um grupo ouvindo a música boa, com uma orquídea como maestro, né, ajudando, e outro grupo ouvindo as frequências ruins. E aí, quando eu fui tocar as frequências ruins, até dei um aviso, né? Falei, olha, eu passei mal, minha namorada também, então assim que eu tocar e alguém começar a passar mal aqui, levanta a mão que eu paro. E aí, em menos de 10 segundos, 3 pessoas levantaram a mão, né? Para eu parar. E essa frequência foi executada durante 2 meses, a frequência boa, a frequência ruim, para esses grupos de orquídea. E o grupo de orquídea que teve as frequências boas começou a ter mais número de botões se abrindo. E segundo o produtor, e um mês de experimento é muito curto, né? Para a gente ter algo mais forte, ele já observou que teve um favorecimento de maior número de botões, né? E maior número de abertura dos botões. E isso, para quem produz, trabalha com isso, ganha dinheiro com isso, para eles, uma semana para eles, porque é uma produção vocês não têm ideia, de larga escala, nossa senhora, é muita orquídea. Então, tem dado certo lá para eles. Então, a gente também faz isso, não só para animais, frequências para animais, para tratamento, mas também para plantas. Eu imagino como deve ser para plantas frutíferas, né, também. Isso, esse experimento a gente já fez também, eu também já fiz para cogumelos, também. Olha, deve dar uma melhorada, porque tem um tempo, né, de crescimento ali. Isso, é que eu já fiz de tudo um pouco na minha vida, né? Então eu cheguei a trabalhar na parte de marketing com o maior produtor de cogumelos shimeji da América Latina, que fica aqui na minha cidade, né? E lá eu aprendi como que é cultivado, essas coisas. Então eu vi, até eu tô para comprar essa semana um cultivo de cogumelos, assim, coisa bem pequena, assim, para casa, para eu mostrar. E logo vai ter esse vídeo aí, né? Mas também a gente ajuda a favorecer o crescimento dos cogumelos, são fungos, né? E que eles reagem muito mais facilmente com as frequências, são muito mais sensíveis, muito mais. Mais ainda do que plantas e animais e Mas humanos? muito mais. Nossa. Mas muito mais, muito mesmo, é muito delicado, né? Até tem que ter uma certa, vamos dizer assim, cuidado, né, na hora que a gente vai preparar a frequência, porque qualquer coisinha fora o cogumelo já tende a sentir. Então tem que ser uma frequência muito pura para ele, vamos dizer assim. Ele é muito perecível. Eu gosto muito de comer cogumelo, então quando a gente compra ele, coisa de 2, 3 dias, sei lá. Mas, dura uma semana. Dura, mas já não tá grandes coisas, não, né? No comecinho você vê que ele tá bem fresquinho, mais rígidozinho, mais. Depois ele fica meio melado, sei lá. Não fica tão maravilhoso mais, né? E realmente ele tem uma sensibilidade maior. Então, para a produção também, crescimento, ele também tem uma resposta maior, mesmo na frequência. Exatamente, né? E aqui, por exemplo, tem produção dos cogumelos do sol, que ficou famoso no Brasil inteiro, porque para tratamento de vários tipos de doença, inclusive tumor, né? Então eu também já cheguei a conversar com produtores, até mandei algumas frequências, e creio eu que ainda está em teste lá com eles, mas com cogumelo shimeji eu tive mais experiência, né? E é muito sensível, muito sensível. Mas eu vou comprar um kit para criar cogumelo em casa, até essa semana. Eu já estou comprando, aí em uma semana já está crescendo, eu vou captar as frequências para todo mundo ver. Eu te mando, Guto, para você dar uma olhadinha. Quero ver, quero ver. Tem uns que você consegue até estar na parede, né? Que não ocupa tanto espaço. Não sei se são esses que você vai conseguir. Sim, Que eu já na vi. verdade já vem numa caixinha, né? Tudo certinho. E eles vêm com a semente, né? E é só você jogar lá, deixar um ambiente um pouco úmido, né? Porque são fungos, eles gostam de um ambiente mais úmido, né? Mas para assim, para uma coisa mais caseira é muito simples de fazer isso, porque em uma semana, 10 dias no máximo, a gente já tem o resultado já. Nossa. Isso é interessante você falar. Até queria perguntar se você consegue me explicar sobre essa rapidez da frequência, porque
Não só você, que trabalha com frequência na parte sonora, né, que especificamente é a pessoa que eu conheço e a minha referência para isso, mas eu tenho uma amiga que eu já fiz também entrevista com ela, que ela faz tratamento de biofrequência, biorressonância, né, através de eletrodos também e tal, e o resultado é muito rápido. Uhum. Tipo, uma doença que tem a bactéria X, ela consegue tirar na frequência, que teoricamente um medicamento demoraria uma semana, na frequência, poucos dias já resolve. Menos, não precisa, melhor do que o alopático. Então, como é que você pode me explicar a celeridade do resultado pelo tratamento de frequência? Seja ela sonora ou qualquer outra coisa. É bem impressionante isso. O que acontece? De um modo geral, todos nós, todas as matérias, tudo, mesmo aquelas inanimadas, né? Tudo é frequência, né? Quando a gente vai estudar a física quântica, que está tão em alta, né, hoje em dia, a gente vai entendendo cada vez mais que, a primeiro momento, a gente achava que o átomo era a menor coisa do mundo, e a gente vai vendo que não, dentro do átomo tem mais coisas, e assim por diante, né? E também tem estudos que falam que quando a gente segura alguma coisa, na verdade a gente não toca, né? Se a gente colocar um microscópio 1 milhão de vezes ali de aumento, tal, a gente vai ver que não chega a tocar. Então é muito doido isso. Então, mas existe uma vibração entre as células, entre as coisas que ficam tão juntas que fazem com que as coisas não escapem da nossa mão, por exemplo, né? Quando a gente fala vibração, a gente fala de frequência. Vibração e frequência é igual, né? Então, nossas células, cada célula do nosso corpo tem um som, tem uma frequência, porque som é frequência, é feito de frequências, né? A gente sabendo qual é a frequência daquela célula, vamos dizer assim, a gente pode criar uma coisa chamada ressonância. O que é o fenômeno da ressonância? Todo mundo provavelmente já viu aquele experimento onde uma pessoa tenta quebrar uma taça de cristal com a voz, né? Muita gente acha que é gritando, é pelo volume da voz que se quebra a taça. Não. É pela frequência. Então, se eu bater na minha mesa, vai ter um som. Se eu bater numa parede, vai ter um som. Se eu bater na taça de cristal, vai ter um som, vai ter uma frequência. Se com a minha voz eu conseguir fazer aquele mesmo som, aquela mesma frequência, e eu manter essa frequência com a minha voz por um tempo, aquela taça começa a gerar uma vibração. Isso é um estado de ressonância. A ponto dela quebrar, de explodir aquela taça. Até tem um vídeo famoso, acho que era uma ponte de Utah, alguma coisa assim, e que a ponte, ela acaba se quebrando. Eu já vi, que ela fica até ondulando assim, né? Ondulando. Muito estranho, ela finalmente... E não tem vento. Aquilo lá é por um fenômeno de ressonância, né? Que a ponte, vamos dizer assim, entrou em ressonância com algum som que teve ali, alguns quilômetros de distância, e acaba quebrando uma ponte. E isso acontece também, assim como a taça. Então imagina você ter uma frequência que consegue entrar em ressonância com uma célula tumoral, ou com uma bactéria, ou com algum vírus que não está fazendo bem para a gente. Tá? Ou, outra coisa, a gente não precisa pensar só desse modo. Todo mundo, vou falar assim, 99% das pessoas que passam com a gente, todas elas acabam dormindo, tem um sono, em qualquer horário do dia, quando ouve nossas frequências aqui. Por quê? Porque a gente pode também entrar em ressonância com batimento cerebral, porque nosso cérebro tem um batimento. Então, vamos dizer assim que o cérebro está com batimento acelerado, que hoje em dia, vamos dizer assim, quase ninguém está, né, com batimento acelerado cerebral. Quase ninguém. Então, imagina, a primeiro momento, eu não posso colocar uma música muito tranquila, porque o cérebro, a pessoa vai rejeitar. Então, qual é a ideia? É eu entrar em ressonância, ou seja, eu entender em qual batimento está aquele cérebro, colocar uma frequência igual, e aos
poucos, é como se eu pegasse na mão do cérebro e reduzindo aquele batimento através das frequências, colocando uma frequência cada vez mais tranquila para que fique num estado normal. Muita gente fala, Toshi, nossa, parece que eu estou muito relaxado. Eu sempre falo, não, esse seria seu estado normal do dia a dia. Para que a pessoa saiba que qualquer coisa que sair daquilo é porque alguma coisa já está alterando. Então a gente pode trabalhar dessas formas com as frequências. Por exemplo, a gente também pode fazer, a gente está falando um pouco das plantas hoje, né? Pegar as frequências de uma planta, de uma erva, vamos dizer assim, naquele momento em que o ser humano está muito acelerado, como eu falei do capim-cidreira, coincidentemente, a batida do capim-cidreira é uma batida que condiz com um batimento cerebral normal. Então, eu posso usar as frequências que a gente cria com capim-cidreira, com as frequências do bem, fazer com que a pessoa desacelere esse batimento cerebral. Então, a gente, assim, cuida de pessoas com ansiedade, por exemplo, com TDAH, né, com estresse, e assim por diante. Então, dá para pensar de várias formas com as frequências sonoras. Por isso que é rápido, porque a gente aceita mais. Aí eu vou te dar um outro exemplo, Guto. Tem gente que já falou para mim, e tá tudo bem, de verdade, de coração, porque todo mundo tem seu gosto. Então, só existem formas de se falar, mas tudo bem. Teve uma pessoa que falou de uma forma, que eu não vou falar aqui, que eu não gosto da palavra, mas falou assim, eu não gostei da sua frequência, de modo bem raivoso. E só da forma dá para ver que realmente estava com problema, mas... e o que eu respondi para ela foi que o nosso trabalho já havia sido feito, porque se ela não gostou, ela está emitindo uma opinião, e tudo bem ter opinião, mas é porque ela escutou. Então, o que importa para a gente aqui das frequências do bem é que a pessoa só escute. Só escute. Então já entrou nela para ela ter uma opinião. Então isso já é o suficiente, né? Já é o suficiente. Então dá para trabalhar de formas diferentes. Nossa senhora, é um campo muito amplo. É um mundo, né? É um mundo. É um mundo. Aproveitar assim, que você falou um pouquinho dos seres, eu fiquei achando que é interessante a gente falar dos animais. Tá. Fala um pouquinho assim do que pode ser tratado, de repente desparasitar também, né? Porque tem muito essa coisa do animal ter contato com o chão, com outras partes e lamber o dono, então termina passando parasita não só para ele, mas para a família, né? Que está também. Isso às vezes causa problema e pela biofrequência eu acredito que também consegue fazer esse tipo de tratamento, né? Então, aqui no nosso caso, como eu falei, vou dar o exemplo desse cachorro que a gente tratou essa semana e está em tratamento ainda, né? E lógico que respeito todos os tipos de terapia. Mas aqui com a gente, o que a gente faz? A gente só pede para o dono do cachorro colocar as nossas músicas numa caixinha de som. Uma caixinha de som Bluetooth. Perto do cachorro, não precisa ser grudado. E a gente tem, por exemplo, kits, vamos dizer assim, para parasitas, que é o que você citou. Não só para pets, mas para humanos também. Mas falando de pets, a gente tem. A gente já tratou de sinomose, né? Que é uma doença infelizmente comum nos cachorros, principalmente, né? Onde o cachorro não consegue andar, né? E que isso contamina o ambiente. E por muito tempo você não pode ter cachorro naquele ambiente, né? Porque o cachorro novo pode pegar mesmo a sinomose, então a gente tem frequências para isso. E o que está mais acontecendo, e aí todo mundo vai me entender bem, são cachorros ansiosos. E que, por sua vez, acabam dando tipos de alergia, além da agitação comum. O cachorro, é muito comum. Meu cachorro late muito, meu cachorro não para de arranhar a porta. E com cuidado, né, eu falo que o problema está no ambiente. Muitas vezes. Ou na solidão. O primeiro apartamento que eu fui, quando eu saí da casa dos meus pais, tinha um cachorro que ele latia loucamente e arranhava a porta loucamente quando os donos saíam. Então, os donos não sabiam. E eu não tinha nem amizade, nem conhecia os vizinhos na época.
E eu queria dizer que eu acho que a gente nem tem conhecimento que o cachorro faz isso o dia inteiro. Inteiro. Não sei como ele não ficava rouco, sei lá. Porque ele latia, chorava e arranhava a porta sem parar. Enquanto não tivesse ninguém na casa. Aí eu digo, meu Deus, que sofrimento esse cachorro está passando e os donos não têm nem ideia. Então, além de estar na ansiedade, tem cães que são depressivos mesmo e são carentes, e a gente às vezes nem sabe. É bom até falar com os vizinhos e perguntar, tá tudo certo e tal, porque às vezes a gente não sabe o que os bichinhos estão fazendo enquanto a gente está fora. E uma situação dessa, ele deve emanar um sofrimento, uma angústia muito grande para o ambiente, não é possível, porque quando os donos chegam, ele devia estar enlouquecido, eu não sei quando estava lá, mas eu imagino que ele devia estar enlouquecido de ansiedade e frequência totalmente desregulada, né? Com certeza. Eu fui criado, eu nasci no meio dos cachorros, né? Tanto é que a minha está dormindo aqui do lado, quietinha aqui, né? Ano passado resgatamos um cachorro e no final acabou ficando comigo, um cachorro idoso, jogaram ácido nas costas dele. Ai, que horror. E a primeiro momento tentou morder todo mundo, com raiva de humanos, né? Com toda a razão, né? E quando eu coloquei ele, assim que eu coloquei ele no chão aqui do meu quintal, ele já veio abanando o rabo para mim e eu falei, ixi, vai ficar comigo, né? E esse cachorro, é legal falar desse cachorro, inclusive, porque ele foi muito maltratado. Então, além de dar amor, além de dar atenção, acabei, lógico, né? Meu trabalho, né? Já tá aqui mesmo, então vamos criar frequências para ele, né? E esse cachorro é um outro cachorro que me emociona toda vez, porque ele logo que me vê já virou um sem vergonha, né? Porque quando ele me vê já vira a barriga para pedir carinho. Eu jogo ele, empurro ele brincando, porque é um cachorro forte. Ele nunca mais rosnou para mim, nunca, muito pelo contrário, vem abanando o rabo, tenta me morder de brincadeira, fica me lambendo. Então o que eu quero dizer com isso é que mesmo os donos não percebendo, o cachorro é reflexo do dono. Isso que eu quero dizer no ambiente. Né? Então, por muitas vezes, quando eu crio frequências pro cachorro, principalmente, na verdade eu estou criando frequências para os donos. Para a casa toda, né? Que se para a casa toda. Ali vai estar impregnando nas coisas de maneira positiva. Sim, porque o cachorro, assim como lá na primeira vez que eu falei, né, uma analogia que eu sempre faço, que o nosso corpo é como se fosse o painel do carro, né? E quando tem algum problema, a luz se acende. E, na verdade, muitos remédios e alguns tratamentos é só para apagar a luz, mas o motor ali continua com o problema, a raiz do problema está lá ainda. O cachorro é a luz da casa que se acende. Mas não é o problema. Então, o cachorro está alertando daquela forma que alguma coisa tem de errado naquele ecossistema ali. Né? Às vezes tem uma criança que está com uma ansiedade, que está carente. O cachorro acaba percebendo isso e tenta alertar de qualquer forma. Eu já fiz esses trabalhos, né? Então, eu sempre falo, olha, o cachorro, coloca a frequência para o cachorro, mas tenta ouvir junto. Né? Ou antes de dormir, pelo menos. E aí, coincidentemente, todas as vezes que o dono se acalma, o cachorro também se acalma. Então, não tem jeito. Lógico que quando é doenças específicas, eu estou falando de ansiedade em cachorros, problemas emocionais em animais, né? E aí, lógico, quando é um problema específico, uma doença já instalada, aí é uma outra história. A gente cria uma frequência que vai entrar em ressonância com aquele problema, seja uma virose, seja alguma coisa nesse sentido. Mas esse problema emocional tem que ser tratado o ambiente como um todo. Então, os donos têm que estar dispostos a isso também, né? Até peixe. Tanto é que aqui dentro do estúdio eu tenho 2 aquários. Lá embaixo na sala eu tenho um lago de 500 litros. Eu tenho outro aquário na cozinha. Eu gosto pouco de bicho, né? Pouquinho. E quando eu dou uma nota errada na criação de frequências aqui, os peixes que ficam aqui dentro, eles ficam parados, assim. Eu falo, opa, eu acho que eu desafinei um pouco aqui. É incrível, né? E esses testes com os peixes lá atrás eu também já fiz, né? E os peixes entendem mais a frequência sonora, por quê?
Porque na água é onde você vai ter mais, vamos dizer assim, propagação da onda sonora, porque as moléculas da água estão mais juntinhas em relação à água. A água a gente não pega, né? Sempre dou esse exemplo. A água a gente sente. Então, as moléculas, por estarem juntas, quando há uma agitação sonora, as frequências, elas tendem a propagar mais facilmente, mais rapidamente. Por isso que a baleia consegue se comunicar a distâncias, né? Então, meus peixes aqui, coitados, né? Com todo carinho, trato muito bem deles, mas estão aqui como meus jurados, vamos dizer assim, né? Então, sempre fico de olho Colaboradores. neles. Com certeza. Então, a gente trata dessa forma. A todo momento, eu vendo que os peixes, as plantas, todo mundo reage de alguma forma com as frequências. Isso é maravilhoso. Então, assim, tanto pode fazer a parte sonora para cura de alguma doença específica, tanto para a parte emocional, né, do animal, ou do ser humano, ou da planta, vamos dizer assim, no sentido de... Porque não deixa de ser uma emoção, né? Se ela está sendo ameaçada de ser cortada, ela teve um abalamento ali, Com certeza. Emocional, né, da planta ali. E também para o ambiente, né? Como você falou, de repente, uma coisa para acalmar, para deixar as coisas mais serenas, para deixar a coisa em mais equilíbrio, desacelerar a parte cerebral, aquela loucura da gente de fazer 50 coisas ao mesmo tempo. É isso mesmo. Então, a gente consegue criar de várias maneiras, não só para o ambiente, mas para coisas específicas, né? Então, realmente, Guta, assim, até o pessoal fala como que eu consigo dormir direitinho, né? Eu falo, primeiro que eu preciso. Mas é muita coisa que dá. Por exemplo, eu já criei frequência para espantar um tipo de abelha, que é a arapuá, que dá muito problema em plantação. É uma abelha pretinha, assim, né? Que enrola no cabelo. Ela não tem ferrão. Todo mundo já passou por uma dessa em parque, em jardim. Isso. Ela não faz nada, não tem ferrão, né? Mas ela acaba, vamos dizer assim, quebrando a parte do pólen, né, da flor. Então, assim, não consegue ter, vamos dizer assim, ela acaba ajudando a não frutificar as plantas, as árvores, né? Principalmente em plantações que vivem disso, né? Específicas, né? Específicas. Então, eu já fiz aqui na minha casa, como eu tenho muita planta no quintal, você nem imagina. Nossa Senhora. Então eu aqui tinha muita arapuá, então fui criando essas frequências. Então, sem matar a abelha, a gente acaba espantando essas abelhas, né? Sem precisar matar. Para a plantação é a perfeição, né? Porque vai evitando todo tipo de agrotóxico. Exato. Então dá para se fazer isso. Para morcego também, né? Dá para fazer, a gente já fez aqui, enfim. Então tem muita coisa. Muita coisa. É muita coisa. Então... Aí agora vem uma pergunta assim. Vamos lá. Eu estava, inclusive, engraçado, que minha vida é consultório e gravação, né? Geralmente é o dia de consultório, o dia de gravação. Outro dia de consultório, dia de gravação. Minha semana é sempre assim, um dia de todo consultório dentro do paciente, outro dia gravando o podcast. E eu estava ontem conversando com a paciente, justamente explicando, que eu fico empolgada, né? Eu digo, não sei o quê, começa a explicar as coisas, eu fiquei explicando da física quântica, falando justamente de frequência. Eu dei justamente o exemplo do tubarão. Eu digo, não, porque a frequência, como é que ele sabe antes? É evidente? Não, é porque tem a frequência, não sei o quê. Aí comecei a explicar tal. Aí eu falei também do cachorro. Eu disse, o cachorro, ele tem... Porque eu disse, a gente está aqui nesse planeta com esse corpo humano que nós temos, é o carro que a gente tem, o veículo para a gente estar vivendo aqui, beleza? A gente tem uma consciência, que é uma coisa lá, e está usando esse corpo aqui para viver aqui. E a gente tem certas habilidades nesse corpo e outras a gente não tem. Simples assim. Ou tem e não está usada, né? Porque a gente não usa todo o cérebro que nós temos. Mas beleza, a gente não usa tudo, a gente não tem, teoricamente, aquela função no dia a dia. Mas o cachorro tem uma capacidade auditiva infinitamente maior do que a nossa. Então, ele consegue captar informações que, teoricamente, a gente acha que não existe porque a gente não capta. Até para a pessoa compreender. Mas não existe. Existe, porque se não existisse, o cachorro não saberia, por exemplo. Né? A gente consegue provar muita coisa na ciência. E tem coisas que as pessoas ainda ficam um pouco céticas, tal, e eu fico, sabe, né? Eu fico assim, agoniada. Digo, a pessoa tem que saber tudo. Aí abrir a cabeça, despertar a cabeça das pessoas.
E eu estava justamente pensando aqui, por exemplo, você consegue ver frequências que, teoricamente, não tem som Ah, audível, sim. Uhum. né? Aí você consegue dar som audível para essas frequências, ou você bota um som audível, agradável, que traz um sentimento positivo, ou sei lá, e junto daquilo ali bota um som inaudível que vai trazer a função real daquilo desejado, ou não. Como é? Ó, linda pergunta, Guta. É Sensacional. Poxa vida, que legal essa pergunta, porque perturbatório para dizer isso, esse mistério. então vamos lá. Sim, respondendo diretamente, sim, eu crio frequências inaudíveis. Como cria? Tocha, mas você não ouve, como que você cria? Na tela do meu computador eu vejo as ondas sonoras lá. Enfim. Exatamente. Então, nós seres humanos, e eu me coloco nisso, tá? Somos muito arrogantes. Por quê? A Ai, gente nem me fala. acha. A gente tem Para muito que todo aprender mundo, né? ainda, né, Guto? Muito. É. E nós só acreditamos naquilo que a gente vê, que a gente ouve, mas na verdade, por exemplo, se eu te mandar agora um WhatsApp, essa mensagem que eu te mandar só vai chegar através das ondas sonoras de frequência. Simples assim. Só que Uhum. a gente não ouve, porque é uma frequência muito alta. Nós, seres humanos, a gente ouve de 20 a 20 mil hertz, né, que é uma escala de frequência sonora. Isso quer dizer que não existe coisas acima e abaixo disso? Existe. Só que nossa capacidade auditiva não consegue entender isso. Simples assim. Então, os cachorros entendem o que a gente chama de ultrassom. O que é ultrassom? É tudo aquilo que está acima dessa faixa de frequência que a gente não ouve. Os morcegos é o maior exemplo disso, né? É. Então, a gente não ouve. Então, por que eu achei legal da sua pergunta? É porque eu trato muito de crianças autistas, por exemplo. Olha que maravilha. E por muitas vezes, qualquer frequência que a gente crie, essas crianças acabam não aceitando, né? E pode ter até algum tipo de nervosismo a mais quando ouve, porque qualquer coisa pode irritar. Então, qual é a ideia? É criar frequências inaudíveis, porque eu vou falar uma coisa redundante, mas para que todo mundo entenda. A gente ouve pelos nossos ouvidos. Fim. Mas isso não quer dizer que as frequências não são percebidas pela nossa pele, por exemplo, que é o maior órgão que a Perfeito. gente tem. Isso. Então as frequências estão agindo. Até vou mais além. Eu já frequentei muitos centros espíritas. Será que quando aquelas pessoas estão recebendo, né, para ajudar outras pessoas, algum espírito, né, vamos dizer assim, para que todos entendam, será que aquilo também não é uma frequência que a gente no dia a dia não ouve, mas está por aqui, e que a pessoa tem que se preparar para canalizar, que esse é o termo que se usa, ou seja, é sintonizar como se fosse uma rádio para canalizar com aquele espírito que quer se comunicar com algum ente querido? Pode ser que todos os espíritos estejam aqui, porque assim como o nosso ouvido, a gente tem uma faixa de frequência que a gente consegue ouvir, que não consegue ouvir, mas a nossa visão também tem um espectro de frequência que a gente consegue enxergar e que a gente não consegue enxergar. É por isso que existem os microscópios, enfim, tem muita coisa por aí, né? Então, voltando lá por causa das crianças autistas. Então, a gente cria frequências inaudíveis, mas que a gente tem a certeza, através de testes e através dos equipamentos que a gente tem aqui, né, através de gráficos, que aquela frequência está sendo feita numa escala menor ou maior da nossa faixa auditiva, né, mas que seria, entre aspas, a mesma coisa dentro daquela faixa auditiva. Um exemplo claro, eu vou ter uma escala musical de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, né, e assim por diante. Quando a gente vai aumentando as notas, essa escala Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, e a gente vai deixando ela mais aguda, vai aumentando as escalas, vai chegar uma hora que não tem mais escala, porque a gente não ouve. A gente não ouve. Mas É. isso não quer dizer que ela não exista. Então eu posso criar uma escala musical inaudível,
com todas as frequências presentes, onde a audição não vai conseguir captar, porém, todo o restante dos sentidos, inclusive o cérebro, inclusive a pele, o cabelo, etc., vai conseguir captar tudo isso. Então, sim, a gente cria frequências inaudíveis e usa isso. E do mesmo jeito, pega frequências que são inaudíveis e torna audíveis, como uma planta. Sim, isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Nossa, é sensacional. Toshi, você, como sempre, trazendo assim, aquele mundo de conhecimento, a brainstorm total aqui, a gente vai na cabeça e aprendendo mais coisas, estou super feliz. Inclusive, queria falar que o Toshi, ele faz músicas também, né, Toshi? Tipo, você tem uma empresa, tal, e queria uma música específica, né, até para ou propaganda, ou comercial, ou uma música para estar tocando naquele ambiente, para os clientes que estão chegando. E, gente, isso é mega inteligente, porque eu não só botei uma música agradável, eu botei uma música agradável que está emanando uma frequência que as pessoas vão ficar se sentindo mais felizes, mais em paz. Você chega, pô, vou para essa loja toda vez, eu acho tão legal, me sinto tão bem aqui, então não sei o que é. A frequência, querido, está lá na música. É isso mesmo. Então, aproveitar essa oportunidade de a gente ter esse conhecimento, né, conhecer o trabalho dele, que é sensacional, que não só você ajuda a parte de saúde, que é o nosso objetivo maior, né, a saúde emocional, física, não sei o quê, problemas de convivência, né, que a gente falou de ambiente de casa, tal, parte de planta, nossa, é infinito, Tuxi. A parte de plantas, né, de produção e de ambiente de trazer de casa também, como produção de venda comercial, a parte de plantação mesmo. E, além de tudo, ainda pode também fazer músicas para jingle, para ambientes de trabalho, para venda, para tudo, né, Tochão? Completo. Frequência sonora para tudo na vida. Né? Dá para se fazer muita coisa. Eu sempre falo que aqui é como se fosse uma farmácia de manipulação, só que o resultado é com frequências sonoras, né? Então, desde prosperidade, desde comportamento, desde doença, dá para a gente tratar um monte de coisa aqui. Ai, Toshi, muito obrigada. Deixa novamente teu contato para as pessoas entrarem em contato com você, saber onde vão te encontrar. Ok, vamos lá. Então, meu Instagram, pode me achar como Toshi Ohama, que está aí na telinha, né? Toshi Ohama, ou Frequências do Bem, tudo juntinho. Também tem outro canal no Instagram. E é isso, só mandar um direct lá e daqui a pouco, hoje mesmo, né, a gente vai compartilhar coisas novas de frequência, daqui a pouco dos cogumelos, e enfim, qualquer coisa é só me chamar que vamos atender com o maior prazer. E sempre com novidades, e incrível como tudo tem resultado maravilhoso, né, Tocha? A natureza é perfeita. Com certeza. Pessoas como você que consegue captar essas informações é sensacional, porque traz para a gente tudo com resultado real na nossa vida, né? E tudo se encaixa. Com certeza. E eu sempre, assim como você, eu me emociono, me empolgo aqui com meus pacientes, eu abraço, choro, porque é incrível quando a gente consegue, né, auxiliar nos resultados dos nossos pacientes. E também já deixo aqui meu agradecimento a você, Guta, porque tem acreditado no nosso trabalho, né? Nosso bate-papo offline é sempre muito legal. E a gente precisa se encontrar pessoalmente. Exatamente. Só falta a gente se encontrar pessoalmente qualquer dia aí. Não, eu estou em São Paulo, eu vou bater aí mês que vem. Quando eu chegar em São Paulo, eu bato aí para conhecer seu cachorro também. Muito bom. Será bem-vindo. Beijo grande. Muito Beijo, obrigada. Obrigado. Beijo mesmo. Próxima. Obrigado a todos. Tchau, tchau.